É sempre maravilhosa, sabes? Há tantas bandas que querem voltar e que eu quero que voltem, mas depois por uma razão ou por outra, porque entretanto vieram a outro festival ou porque entretanto não editaram nada e acaba por não acontecer, mas Franz Ferdinand passaram a vida a pedir para voltar, Jungle, que obviamente hão de voltar. Olha, recentemente foi o último concerto, provavelmente, que ele deu em Portugal, o Mark Lanegan, que se lembrava perfeitamente de ter vindo a Paredes de Cora com os Queens of the Stone Age e do concerto que deu a solo, e muito agradecido por ter voltado. Os The National, que são uma banda que quando voltaram a última vez falavam das memórias que tinham de Paredes de Cora, assim como os Arcade Fire. Os Arcade Fire, para terem uma ideia, no ano que a Björk estava confirmada para Paredes de Cora e cancelou, faltavam meia dúzia de meses, faltavam para aí 2 meses para o festival e, portanto, a 2 meses de um festival tu não consegues um cabeça de cartaz, porque são coisas que são negociadas com muito tempo. E eu sabia que os Arcade Fire já estavam num patamar proibitivo em termos de cachê, porque entretanto tinha-se tornado uma banda de estádio, uma banda que no mínimo custava 1 milhão. Não tínhamos na altura esse orçamento disponível, porque entretanto já tínhamos fechado o cartaz. Mas resolvi fazer uma proposta quando a Björk saiu, resolvi fazer uma proposta e a reação foi, para terem uma ideia, uma banda grande é negociada às vezes durante meses, começa com 5, 6 meses de antecipação. E os Arcade Fire, enviamos a proposta e no dia a seguir tínhamos uma resposta a dizer que estavam muito interessados, tinham grandes recordações de Paredes de Cora, obviamente que nos deixou muito felizes e posso dizer que não vieram pelo valor do mercado, vieram muito mais abaixo do que isso. E portanto isso demonstra o carinho que eles têm para Paredes de Cora e as memórias que têm, não é? Todas as bandas, ainda recentemente estive com os The Blaze em Lisboa, numa festa privada, e eles me diziam que têm que voltar outra vez a Paredes de Cora porque adoraram o concerto e aquele público que já se lembravam imenso da primeira vez que lá estiveram, e desta segunda a magia manteve-se, e que é um festival mágico. Portanto, a grande vantagem de Paredes de Cora é que, graças àquele anfiteatro, tu não vês cabeças, vês caras, tu consegues ver a felicidade das pessoas. Nunca mais me esqueço do concerto dos agora esqueci o nome deles, dos Parcels. Foi um concerto ainda com a luz de dia, e nesse concerto, por alguma razão, e foi exatamente a felicidade que ele estava a sentir nas pessoas, o realizador filmava essencialmente caras, e da primeira à última fila as pessoas estavam felizes, estavam genuinamente satisfeitas e com uma banda à frente que não conheciam ainda. Na altura os Parcels praticamente não eram conhecidos, e portanto Paredes de Cora tem essa força, e depois tem um público muito especial. O público que vai a Paredes de Cora vai ver música, não é? Por isso é que acontecem fenómenos como La Imperatriz, não é? La Imperatriz jamais em circunstância alguma seria cabeça de cartaz noutro festival em Portugal, e lá não era cabeça de cartaz, mas saiu de Paredes de Cora como cabeça de cartaz, não é? E vai ser agora noutro festival qualquer. Como este ano tenho 2 ou 3 bandas que eu tenho a certeza absoluta vão ter o mesmo efeito que a Imperatriz o ano passado, mas ganhamos essa confiança do público. Hoje Paredes de Cora é sinónimo de qualidade, portanto as pessoas, independentemente de conhecerem ou não, sabem que se está em Paredes de Cora é porque é bom. Olha, Paredes de Cora todos os anos tenta melhorar aquilo que já está bem feito, e portanto é isso que vamos fazer este ano uma vez mais. Também não dá para inventar muito mais, dá sim tentar sempre melhorar as infraestruturas. Este ano queremos mais uma vez aumentar o número de casas de banho ligadas à rede de esgoto. Isto não é um pormenor, isto é uma coisa super importante para quem está lá durante tanto tempo. Queremos que todas as casas de banho sejam realmente ligadas à rede de esgoto, dá um outro conforto, dá uma outra higiene. Queremos aumentar e melhorar as áreas de restauração, porque senti que o ano passado era um bocado complicado entre os concertos, no intervalo dos concertos, as pessoas poderem fazer uma refeição sem grande tempo de espera.
E depois queremos ter uma programação que se está a preparar e que eu penso que vai ser incrível, com novas bandas como é Panágio em Paredes de Cora, mas também com bandas que fizeram parte da história de Paredes de Cora. Como disse há pouco, tentamos os GES, estiveram quase fechados, tenho imensa pena, mas só conseguem vir para a Europa no dia 25 de agosto. Só para teres uma ideia, cheguei a oferecer-lhes uma semana de férias em Portugal, num hotel de luxo, junto à praia, para virem mais cedo, para virem 8 dias antes, só que a banda infelizmente não pode, porque por vezes esquecemos, quer dizer, as bandas também têm família, também têm férias, também têm miúdos para levar à escola. Por exemplo, a Björk, quando cancelou em Paredes de Cora, a razão que deu foi exatamente um divórcio complicado e uma relação que estava a ser complicada com o ex-marido, e havia escola no mês de agosto e entretanto havia coisas a tratar e esse concerto ia-lhe complicar a vida. E às vezes esquecemos disso, não é? Os artistas têm vida, têm famílias, têm filhos, têm doenças, têm inseguranças e portanto tem doenças, é normal que às vezes os concertos se cancelem. Mas vamos tentar fazer isso, ter algumas bandas que fizeram parte da história. Algumas infelizmente não podem ser, como Mr. Bungle, Flaming Lips. Nós fizemos proposta a uma série delas, infelizmente não vai ser possível, porque lá está, não vai para a Europa só para fazer um concerto, e portanto dentro do que está na estrada, dentro do que está em tour, vamos tentar ter o máximo possível de bandas que tenham feito parte da história de Paredes de Cora, e outras que vão fazer obviamente no futuro parte da história de Paredes de Cora. Já que referes nesses nomes, há algum nome, alguma banda que nunca trouxeste a Paredes de Cora e que tens esse tal som? Isso é uma curiosidade também mais. Tenho, e é uma banda pequena, não sei como é que nunca consegui, que são os Lamb Shop, que é das bandas que eu mais gosto, e nunca os apanhei em digressão. Era uma banda que eu gostava mesmo muito de trazer. E este ano gostava imenso dos da Smile, infelizmente não estão em tour no mês de agosto, mas era uma banda que eu gostava mesmo muito de trazer, porque foi dos concertos mais marcantes que eu vi nos últimos anos. Fizemos um concerto com eles no Coliseu de Lisboa e foi realmente incrível. Sala completamente esgotada, com uma banda que na altura que pusemos bilhetes à venda tinha apenas 2 temas editados e escutou facilmente, e foi dos concertos mais incríveis. Sabes, daqueles concertos que tu estás com vontade de ir à casa de banho, mas não vais com receio de perder alguma coisa. Isso, olha, por acaso ainda bem que falas nesse assunto, porque eu acho que a imprensa séria que às vezes me deixa espantado com manchetes que fazem. Realmente ela beijou-me em todo lado, mas foi um manifesto de carinho, de contentamento, e portanto nem foi propositado, foi obrigado por voltarmos a Paredes de Cora, porque tínhamos essa dívida com o teu público, porque da primeira vez que estiveram cá ao concerto teve alguns problemas. E portanto eu contei isto até em off-record, quer dizer, não foi em off-record, foi numa conversa normal, mas nunca pensei que aquilo ia parar aos jornais, e portanto fazer manchete com, exatamente como título, vocalista dos Beat Charles beija na boca João Carvalho, achei um bocado exagerado, achei completamente exagerado, porque é que durante uma semana podia ter dito abraçou ou manifestou contentamento, quer dizer, mas pronto, também vivo bem com isso. Mas sim, tenho imensas histórias, não é? Tenho não só de bandas, como de pessoas, de relações que se fizeram em Paredes de Cora, tanta gente que conheceu o seu melhor amigo em Paredes de Cora, que
que engravidaram em Paredes de Cor. Ainda bateu uma mãe me veio dizer, olha, engravidei em Paredes de Cor, este é um filho de Paredes de Cor, é muito prazer, devia se chamar Corense. E portanto, sim, são 30 anos de bandas num festival onde The Cramps, Sex Pistols, Coldplay, Arcade Fire, Foo Fighters, a Nick Cave, a Queens of the Stone Age, enfim, a Motorhead, passou lá tudo, festivais que tiveram muito sol, que tiveram muita chuva, edições catastróficas com tempestades que nem no inverno se vêem e portanto resistimos a isso. No primeiro dia. Este ano choveu, sim, voltou a chover. Há quem diga que Paredes de Cor sem chuva não é chuva, e eu fico muito zangado com isso, porque eu acho que Paredes de Cor é muito mais bonito sem chuva. E a chuva faz sempre lembrar aquelas edições, quando estás a filmar o festival do Paredes de Cor. É um festival que passou por muitas dificuldades, não estou a dizer nada de novo, portanto nós nunca escondemos a nossa história, e eu acho que é por isso também que as pessoas têm tanta cumplicidade e gostam tanto e confiam tanto no trabalho que fazemos, porque nós nunca escondemos. Quando não conseguimos os melhores nomes, fomos honestos com o público, ok, não conseguimos estas bandas, mas temos estas, e portanto confiem, são bons concertos. Isto numa altura que tu estavas a afirmar, hoje já não precisamos disso. Sim, há sempre bons nomes em Paredes de Cor, mas hoje em dia já é muito mais fácil porque as pessoas confiam e tu tens um passado que fala por ti, já tem o seu, mas nos anos 90 era complicado, não é? Ali inícios 2000, quando os outros festivais começavam a apresentar grandes nomes e tu não tinhas essa hipótese, era mais difícil de explicar às pessoas. Se as pessoas confiam plenamente, é uma alegria sem fim. Chegar àquele anfiteatro às 18h30 e vejo aquilo completamente cheio para verem bandas que ainda não têm dimensão e bandas que saem de lá felizes da vida. Acaba um festival, não há nenhum festival que acabe, tu não recebas 20 mails das bandas dizer o melhor festival onde estivemos nos últimos tempos, que coisa maravilhosa, queremos voltar, estávamos aborrecidos desta tour e vocês conseguiram voltar a trazer-nos alegria. Aquele é um anfiteatro dos sonhos. Tem uma magia muito própria. Na altura, no início, era o Blitz, o Pop-Off, o Blitz que era um jornal interessante, que saía todas as terças-feiras. Era o dia mais importante da minha semana, era o dia que ia comprar o Blitz. Não havia internet, não havia telemóveis, quer dizer, de repente parece que estamos a falar de há 100 anos atrás, mas isto evoluiu muito, muito rapidamente. E, portanto, as nossas fontes de conhecimento eram exatamente o Blitz e era obviamente o Pop-Off, que era um programa que acontecia no Canal 2, numa altura em que não havia concertos, não é? A música portuguesa, concertos ao vivo fora de Lisboa e do Porto não existiam, portanto eu era de Paredes de Cor, miúdo, com as dificuldades de locomoção, não é? Não tinha carro, e era aí, eram os amigos que traziam discos, os amigos que viajavam e que traziam a cassete dos Sugar Cubes, da primeira banda da Björk, ou os Diesel Park West. Entretanto, eu comecei a fazer rádio e nunca mais me esqueço que quando lá cheguei, aquilo tinha pouca música e eu disse que gostava de passar outro estilo de música e deram-me carta branca para eu ir comprar música. Foi provavelmente os dias mais felizes da minha vida, porque na altura eu comecei a fazer o festival com 18 anos, mas na altura que vou para a rádio, eu devia ter 16 quando comecei a fazer rádio, e achei demasiado generoso a poder escolher a música que quisesse. Nunca mais me esqueço dos álbuns que comprei Talking Heads, porque tinha sido o primeiro grupo a despertar em mim o interesse pela música alternativa. Comprei Diesel Park West, Gene Love Jazz Valsy, na altura eram bons, e agora ainda são. The Smiths, The Sundays, Inspiral Carpets. Lembro perfeitamente que comprei uma panóplia de discos. Parece um bocadinho a magia, não é? Atualmente parece um bocado a magia, porque já tem tudo tão fácil no telemóvel. Agora se fazer um álbum,
Sai na Estou. sexta-feira, tens um bocadinho. Sim, mas sabes, eu sou um viciado em música, portanto, eu todos os dias 8 horas de música, portanto, para mim facilita-me a vida. Pois, por um lado Porque até é bom. também daquela coisa de depois estás a ouvir, vais para o carro e vais para o escritório, quando é que estás sempre a ouvir, não é? Sim. Eu estou a ouvir música em casa, passo para o carro, continuo a ouvir, e vou para o escritório e continuo a ouvir, portanto, Sim. tem essa vantagem, Mas só para acabar a história dos vinis, quando eu vou comprar aquela música toda, eu fiquei espantado com tamanha amabilidade, escolhe o que quisesses, e não fazerem questão que fosse música portuguesa, estamos a falar de uma rádio local, e depois percebi que o dono da rádio era dono de uma casa de discos e portanto dava-lhe jeito que eu comprasse, e a mim também me deu muito jeito que ele permitisse que eu comprasse essa música toda. E portanto na altura era assim, quer dizer, tinha a rádio que me deu acesso a comprar muita música. Já na altura que eu mandava vir discos também pela Tubitec, isto hoje parece pré-histórico, mas era a forma que tu tinhas de mandar vir um vinil, era pelo correio, Tubitec e agora assim é estavas com histórico. aquela magia à espera uma semana que viesse o disco e depois abrias a encomenda e o cheiro, ainda agora eu continuo a ouvir vinil e tenho comprado muito vinil porque a minha filha só ouve vinil, tem Spotify Premium, tem essas coisas todas, mas prefiro ouvir em vinil, o que custa-me dinheiro por mês, porque ela de repente quer comprar discos todas as semanas. Recentemente, acho que no Reino Unido, o vinil vendeu mais que os CDs. Sim, Ou seja, é agora uma está a tendência, começar É o que tu dizes, um vinil tem outra magia, não é? Quer dizer, Claro. não é só... Depois de ter aquilo na mão, não é? Era o Lou Reed costumava dizer que comprava vinis pela capa, porque quem faz um bom álbum também faz uma boa capa. E o vinil tem essa magia, não é? É caixinha, é os pormenores, é a cor, é o design, e portanto, e é a magia, não é? Quer dizer, depois ali a agulha, ou sentir aquele estaladiço até começar a música, sim, eu percebo que tenha outra magia. Mas voltando a como estavas a perguntar, era assim que eu descobri a música na rádio, amigos que entretanto viajavam e traziam, amigos que eu tinha no estrangeiro e que eu lhes pedia para me enviarem cassetes, era na altura das cassetes. Depois numa segunda fase, estamos ali a falar em finais dos anos 90, início dos anos 80, quando começa um boom de festivais com mais orçamento, porque eram festivais que se faziam em Lisboa, no Porto, onde as marcas queriam apostar. Passamos por alguma dificuldade, porque lá está, queríamos contratar, mas realmente não havia orçamento, o festival ainda não se tinha afirmado com a importância que tem hoje em dia, e aí tu querias trazer as coisas, conhecias as coisas e conhecias exatamente, porque entretanto surge a internet, entretanto surge o CD, as coisas também se simplificavam um bocadinho mais, e também havia mais gente a comprar e portanto ias trocando. Apareceu o YouTube, podias ver as bandas, só que depois não havia realmente... Não havia nenhum festival perto e não havia dinheiro, e portanto daí ainda bem que criamos esta afirmação, este nome, e hoje em dia é bastante mais fácil, embora eu possa dizer-te que planei um cartaz e se conseguir chegar ao fim com 15% do que planeei, sou uma pessoa feliz. Isto acontece comigo como acontece com toda a gente, portanto. So I ran with dreams to reach the skyline, straight up dead inclined. I ran towards blue, and I didn't know that this sky is not only wider. Para as bandas portuguesas é difícil fazerem outros festivais em Portugal. Não há muitos festivais a apoiarem a música alternativa em Portugal. Mas é uma política cultural, não é? Quer dizer, tu tens, por exemplo, o governo canadiano, não é por acaso que ali durante 2 ou 3 anos tinha as bandas do Canadá a chegarem-te a casa todos os dias, de qualquer forma, e feitio, como bandas norueguesas, tiveste ministérios da cultura que investiram na música. Em Portugal, a música alternativa nunca... Quer dizer, em Portugal não se apoia a cultura, para começar, quanto mais a música alternativa. Eu lembro-me na Noruega se fazer um encontro com promotores de todo o mundo,
tudo pago pelo governo da Noruega, em que os promotores de todo o mundo iam lá ver bandas norueguesas e, portanto, é normal, tu vais ver determinada banda, gostas, trazes para o teu festival e, portanto, falta apoiar, falta investir na música em Portugal, porque hoje em dia tens tantas coisas boas a fazerem em Portugal, tantas coisas boas, que eu também não percebo como é que isso acontece, mas eu acho que tem que passar por políticas de apoio. Essas políticas só têm que vir do Ministério da Cultura e do Governo, não é? Quer dizer, temos que ter um Governo que deixe de pensar que cultura que é pagode, não é? Que é diversão. Não, cultura é uma indústria, a cultura é tornar-nos pessoas mais ricas, mais cultas, não é?